Olá, minha gente, tudo bem? Nós estamos de volta e eu quero te dar um conselho simples hoje. Dê tempo para a sua semente. Olá, minha gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no nosso vídeo de número 38 e eu quero deixar para você um encorajamento muito importante. Dê tempo para a sua semente. E o texto que a gente vai utilizar está registrado na carta do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, palavras-chave, até que receba a chuva temporã e serôdia. Veja só, meu povo, eu estou certo de que talvez você tenha plantado bastante e pode ser que você esteja é, a ponto de perder a paciência porque você não tem visto o resultado da sua semeadura. Talvez você tenha semeado em pessoas, talvez você tenha semeado em projetos, talvez você tenha feito a coisa certa, talvez você tenha batalhado muito, talvez você tenha investido seu tempo, o seu amor, o seu ombro, os seus ouvidos, e parece que de alguma forma nada volta, você simplesmente investe, você é o único que semeia, e talvez você se sinta desencorajado porque você não tem visto um retorno daquilo que você tem plantado. Mas veja bem, hoje eu quero te encorajar a não desistir da fé, a não desistir do teu trabalho e a não desistir das sementes que você tem plantado até aqui. Uma coisa muito boa é a gente poder olhar para uma árvore e ver que ela é frondosa, ela é bonita e ela está carregada de seus frutos, seja quais forem. Outra coisa é a gente entender que antes disso acontecer, existe uma batalha acontecendo no solo. Existe uma semente que foi enterrada no ambiente escuro e que ela luta agora para germinar e cumprir com o seu papel ou o seu propósito. Muitas vezes nós acreditamos que é simplesmente semear e a colheita logo vem. Mas nós precisamos entender que Deus ele criou um sistema sustentável muito, muito complexo e belo e que as coisas não acontecem da mesma forma para diferentes produtos ou para diferentes frutos. Cada fruto vai ter uma estação específica. E a gente conhece bem isso aqui no Brasil, porque a gente sabe que é a época de determinada fruta. Você sabe que você não vai conseguir jabuticaba o ano inteiro. Alguns tipos de manga você não vai ter o ano inteiro. E você sabe que, mesmo que haja uma expectativa por aquela fruta específica, você sabe que o DNA dela diz que há um tempo específico. E talvez muitas vezes a gente acredita que a gente deva frutificar o tempo inteiro, que a gente precisa pôr pressão para fazer as coisas acontecerem. Mas veja bem, se torna natural quando você segue o projeto ou o DNA daquilo que Deus estabeleceu. Então não há necessidade de apressar uma jabuticabeira, não há necessidade de pôr pressão numa mangueira, porque no seu devido tempo, já predeterminado, as coisas vão acontecer. Então hoje, talvez você esteja lidando com uma longa espera de coisas que não aconteceram, e talvez você plantou e se colocou de pé ao lado da sua semente que foi plantada e está ali, né, esperando que a coisa aconteça para ontem, e não é bem assim. Especialmente se você está querendo algo de impacto duradouro, vai ser necessária a paciência desse lavrador sobre o qual lemos, porque nada que é impactante e duradouro acontece da noite para o dia. Você talvez já tenha ouvido falar sobre o bambu chinês, que antes dele começar a crescer e se tornar o maior dos bambus, ele leva 5 anos crescendo para baixo, porque esse tempo é o suficiente para ele ter uma raiz forte, para ele ser forte o suficiente na sua fundação ou no seu fundamento para suportar a grandeza ou a altura que ele vai alcançar quando ele estiver na sua plenitude.
Portanto, alguns de nós não precisa ficar ali esfregando as mãos na expectativa de que a coisa precisa acontecer para ontem. Não. Permita que a sua semente tenha o tempo que for necessário para ela se consolidar, para ela germinar no tempo certo. Você conhece bem as leis da natureza. Você sabe que uma mulher, quando é engravida, ela não precisa ficar ansiosa para que o bebê nasça logo, porque um bebê que nasce logo, um bebê que nasce antes da hora, você sabe que ele não está pronto. Ou seja, é necessário permitir o tempo correto, é necessário permitir a plenitude dos 9 meses para que esta criança que vai nascer seja saudável. Então, por que não aplicar isso nos nossos projetos? Por que não aplicar isso nos nossos planos com a nossa família? Por que não aplicar isso no nosso ministério? Você não precisa pôr pressão na semente. Se você plantou, se você foi cauteloso no seu plantio, em termos de cuidar do solo, em termos de se preocupar com o ambiente, não há dúvidas de que a sua semente vai germinar e você vai colher adequadamente. Então hoje eu quero dar para você 3 conselhos que eu acredito serem muito importantes para você que talvez lide com uma briga interna, uma luta interna no que diz respeito à sua paciência ou à sua espera para a manifestação da sua colheita. Número 1, eu preciso que você leve a sério o princípio da semeadura. Quem semeia, colhe. E este é um princípio criado por Deus e que é imbatível. Em Gênesis 1:29, ele diz, olha, eis que eu vos dou toda árvore que há fruto de árvore, que há semente, que vos serão por mantimento. Deus é o responsável por um sistema sustentável em que não é necessário que ele desça estações após estações, em que ele venha novamente à terra, época após época, para dizer, haja abacaxi, haja banana, haja mamão, porque quando ele criou todas as coisas no princípio, ele já criou com o princípio da sustentabilidade. Ou seja, Deus não precisa de retrabalho. Meu sogro costumava dizer que o preguiçoso faz um trabalho 2 vezes. Deus é extremamente cauteloso, produtivo e pensa sustentavelmente. Então, uma vez que ele trouxe à existência, estabeleceu um sistema para que a fauna, a flora e a humanidade se multiplicasse, logo não havia necessidade dele ficar descendo para fazer de novo, porque o poder da semente é extraordinário. Então, uma semente cai no solo, enfrenta a sua luta de escuridão, de ser enterrada, morre. Então, ao ir morrendo, ela vai gerando vida. E agora uma semente que cai ao chão tem poder dentro de si para trazer à existência mais uma árvore que terá muitos frutos e cada fruto uma quantidade X, de acordo com a sua própria espécie, de mais sementes. Então você imagina, Deus não perde nada. Uma vez que, eu tenho certeza que você já viu um pé de manga. Quando você vai em alguns lugares, em alguns estados do Brasil especialmente, em que a manga é absurdamente, como eu posso dizer, presente, você vai perceber que as mangas estão caídas ao chão e você vai perceber que essas mangas, quando elas caem no chão, elas estragam, obviamente. Mas veja só, esse estragar é produtivo, porque ela cai no solo e ela se torna mais uma mangueira. Então, quando ela não é consumida, mesmo assim, ela vai continuar gerando vida, mais mangueiras, que terão muitas mangas, que terão mais caroços. Logo, há uma contínua manifestação de manga onde quer que você passe, se o ambiente for propício para manga. Então, Deus não brinca com o princípio da semeadura, Deus não brinca com a sua sustentabilidade. Da mesma forma, Ele sabe que eu tenho um momento específico e peculiar para ser produtivo. Logo, se eu cuidar da minha semente, se eu for cauteloso onde eu lanço a minha semente, num solo fértil, logo não tem outra saída senão frutificar. Pode ser que não seja semana que vem, mas a frutificação é certa.
Então não se esqueça, primeiro princípio, leve a sério o princípio da semeadura, porque Deus não falha com aquilo que ele estabelece. Número 2, se você preparou o solo, você plantou a semente e regou, não há nada mais que você possa fazer. É por isso que a gente leu que o lavrador ele espera com paciência o precioso fruto da terra, porque os primeiros passos são os passos que dizem respeito àquilo que eu posso fazer. E o que eu posso fazer? Eu posso plantar, eu posso semear amor, eu posso cuidar das pessoas que estão ao meu redor, eu posso ser excelente no meu trabalho ministerial, eu posso dar a devida atenção para os meus clientes e assim por diante. Isso é o cuidado com a sua semente. Você pode preparar o ambiente, lançar a sua semente e você pode regar adequadamente, mas veja só, até aí são coisas que você controla. Passou disso, saiu do seu controle. Você não consegue controlar o tempo de germinação de cada semente, você não pode controlar o nível ou a quantidade de sol que essa semente vai receber, você não pode controlar quantas chuvas virão daqui até a sua colheita, ou seja, você só pode controlar o que está debaixo do seu controle. E o que você tem sob o seu controle? A semeadura. Você tem a semente, você tem o solo e a disposição de preparar a terra ou de trabalhar aquilo que Deus confiou a você. Passou disso, você precisa confiar no Deus que estabeleceu o princípio. Se Deus estabeleceu o princípio, ele é aquele, e eu vou usar esse termo, talvez não esteja tão certo, ele é o que está mais preocupado em preservar a sua própria palavra. Se Deus estabeleceu um sistema, ele não vai contra o seu próprio princípio. Logo, eu não preciso ficar lembrando Deus de que a minha semente precisa germinar. Logo, eu não preciso ficar lembrando a Deus de que minha árvore precisa dar fruto. É como um bebê. Um bebê, um momento, foi a semente de um homem lançada no interior de uma mulher que germina, dá vida. Depois de 9 meses, essa criança nasce. E você não tem que ficar do lado do berço orando, Deus, que essa criança cresça. Deus, que essa criança cresça e frutifique e seja um homem, uma mulher completo. Não. Você simplesmente cuida. Se você cuidar, se você alimentar, naturalmente vai crescer. Isso funciona no sistema da natureza, isso funciona nos nossos relacionamentos, isso funciona com os nossos dons e talentos. Tudo que receber a sua atenção devida vai frutificar. Portanto, se você preparou o solo, se você regou sua semente, não há mais nada que você possa fazer. Então, meu conselho, abandone a ansiedade pela frutificação. Cuide da sua responsabilidade em plantar. O resto não está sob os seus cuidados. E o terceiro conselho e último, Deus é o responsável pelos elementos que vão garantir a manifestação daquilo que você plantou. Então, é Ele quem manda chuva e sol. Então, o conselho é: dependa de Deus enquanto a colheita não chega. Olha só o texto que a gente leu aqui de Tiago, diz que o lavrador espera, palavra-chave, o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Logo, ao cumprir com a minha parte, ao cumprir com a sua parte, eu não preciso duvidar de que Deus vai cumprir com a parte dele, que é um princípio pré-existente a nós mesmos. Se ele foi o criador desse sistema sustentável de todo o universo, vai ser difícil viver uma vida tranquila se eu quiser controlar aquilo que não está sob o meu controle, mas que está sob o controle de Deus, e ele não perde de vista os princípios que ele mesmo estabeleceu. Em outras palavras, você vai precisar manter o seu coração em paz, enquanto a frutificação, enquanto a produtividade não se manifesta,
através de uma colheita extraordinária. Então, o que está no meu alcance? Lançar a semente. E a dimensão da minha semeadura vai determinar a dimensão da minha colheita. Então, as únicas coisas que eu posso controlar depois que eu planto é o meu próprio coração. Porque o princípio de Deus não vai falhar. Se você plantou, você vai colher. Plantou tomate, você não vai colher mamão. Plantou mamão, você não vai colher coco. Mas cada uma dessas coisas vão exigir um tempo específico para essa paciência do lavrador em relação a desejar ver a produtividade daquilo que uma vez foi uma semente que ele lançou. Há muita coisa que a gente podia falar sobre semente. Alguns de nós, por conta de medo, de preocupação, ficam olhando para o vento, para a chuva, guarda a semente e não semeia. Outros de nós até têm a coragem e a ousadia de semear, mas fica ansioso do lado do local do plantio. Tem que ser agora, não tem que ser agora, porque cada semente, cada propósito, cada vida vai germinar e produzir de acordo com o tempo pré-estabelecido por Deus para você produzir. Então, faça a sua parte, não se preocupe. Então, quais são os princípios que a gente deve aprender ao sair desse vídeo aqui? Leve a sério o princípio da semeadura. Quem semeia, colhe. Número 2, se você fez a sua parte, não há mais nada que você possa fazer. Agora vai depender de Deus, o sol, a chuva, o poder da nutrição do solo para com a sua semente não está no seu controle. E por último, Deus é responsável pelos elementos que eu não posso gerar enquanto a minha colheita não chega. Então fica aqui o que é o conselho principal deste vídeo. Dê tempo para a sua semente. Não se esqueça que os princípios de Deus não falham. Se você cumpriu com a sua parte, se você está semeando, seja lá que semente for, recursos financeiros, o seu cuidado para com alguém, a sua atenção para pessoas em necessidade, o cuidado com o ministério que ele confiou na sua mão, o cuidado com os recursos que ele confiou a você, não se preocupe, Deus não vai falhar nos seus princípios. Um grande abraço e até o vídeo 39. Até mais.